muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida. E o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e hoje o tema da nossa mensagem de hoje é Levantem os olhos e vejam. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 de João, dando continuidade à nossa série 100% Homem, 100% Deus, onde nós estamos ministrando sobre os capítulos do Evangelho de João. E hoje nós estamos no episódio 4 e, consequentemente, vamos ministrar aqui sobre o capítulo 4 do Evangelho de João. E assim, é impossível falar do capítulo 4 de João sem falar da mulher samaritana. Então nós vamos começar por aí, porque essa história aqui ela é muito linda. E a gente está vendo aqui Jesus encontrando com uma mulher onde as culturas, onde as suas etnias não se topavam. O povo samaritano e o povo judeu, eles não eram um povo que era amigável, Os judeus, tinham alguns judeus que odiavam os samaritanos e assim vice-versa. Então ali a gente vê Jesus quebrando essa barreira, quebrando essa parede ali e conversando com essa mulher e o melhor, pedindo ela algo. Vamos para o texto para a gente poder entender um pouco dessa história e ver o que Deus nos revela através desse capítulo. Vamos lá, capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Depois nós vamos para o versículo 17. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu lhe digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é o Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam. Os campos, pois, estão maduros para a colheita. Aleluia. Glória a Deus, gente. Assim como ontem, só da gente ler já bastava, a gente já podia encerrar por aqui. Mas a gente sempre quer mais, Então vamos buscar o que Deus nos revela através desse capítulo. A primeira coisa que a gente lê aqui era que era necessário Jesus passar por Samaria. Então Jesus estava descendo da Judéia para Galileia. E era-lhe necessário para ele passar por Samaria. Não era necessário a jornada, tá? Ele poderia passar por qualquer outro lugar, mas para ele era-lhe necessário passar por Samaria. O que isso quer dizer é que Jesus já tinha a intenção de encontrar aquela mulher naquele poço. Por que isso?
porque Jesus ele anda profeticamente. Jesus não anda segundo as suas vontades, Jesus não anda segundo as suas demandas. Jesus toda vez que ele vai sair em missão, em jornada, em viagens, ele primeiro ora ao Pai para saber o que o Pai já está fazendo naquele lugar e onde Jesus deve estar para obedecer, ou seja, para respeitar e obedecer à vontade de Deus. Ou seja, Jesus anda segundo a vontade de Deus. E em muitos momentos nós não queremos andar segundo a vontade de Deus, né? Jesus, com todo o seu poder, com toda a soberania, sabendo de tudo que ele fez e de tudo que ele é, ainda assim ele andava segundo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, gente. E para contextualizar aqui, para quem não conhece a história por completo, então Jesus desce, né, e passa por Sicar, que era uma cidade ali da região de Samaria, encontra essa mulher no poço. Essa mulher, Jesus pede para essa mulher, me dá água, né, que ela foi tirar água, me dá água para beber. E a mulher falou, judeu, por que você está conversando comigo? Você sabe que os samaritanos e os judeus não se dão bem. E aí o Jesus fala para a mulher, fala, se você souber quem está te pedindo água, você, ao invés de me dar, você me pediria a água que eu tenho, porque a água que eu tenho não te trará sede. E aí a gente vai ver Jesus falando de forma espiritual e a mulher entendendo de forma carnal novamente. E a mulher fala, então me dá essa água para que eu não tenha mais sede e que não preciso vir aqui tirar água desse poço, né? Então Jesus fala, vai, chame seu marido, e aí é o que a gente leu aqui. Jesus revelando tudo sobre aquela mulher. E aí lembra da nossa mensagem de ontem? Quanto mais aproximamos de Jesus, mais sobre nós ele revela. E a gente começa a enxergar aquilo que nos está fazendo mal, aquilo que é trevas em nós, e a gente começa a entender o que nós devemos deixar. Com essa mulher foi a mesma coisa. Ela estava próxima de Jesus e Jesus revelou para ela quem ela era de verdade. E aí o que essa mulher faz é entender que ela está falando com alguém muito importante, um profeta talvez. E essa mulher começa a questionar Jesus sem saber que ele ainda era Jesus, falando, uns dizem que a gente deve adorar no monte, outras dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. E onde devemos adorar a Deus, né? E tal. E Jesus responde, vocês adoram algo que vocês não conhecem. O que Jesus está dizendo para essa mulher é que os samaritanos eles tinham uma cultura de adorar deuses, né? Imagens que eles não conheciam. Imagens estranhas ali que eles nem conheciam, vinham de gerações. E aí Jesus está falando, nós adoramos quem nós conhecemos, que era Deus. Então ele abre os olhos daquela mulher e fala, olha, vai chegar um momento em que nem no monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Porque o Deus, o nosso Pai, está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo para essa mulher é o seguinte, independente de onde você estiver, agora a adoração ela vai depender de você, porque você é a casa do Senhor. Independente de onde você estiver, se você estiver ali com os seus olhos voltados para Deus, você pode adorar independente do lugar. E é muito interessante porque essa conversa de Jesus com o samaritano e tudo isso que Jesus revela para ela, assim como nós já dizemos, é Jesus quebrando uma parede, porque os samaritanos eram uma mistura de Israel com gentios. Ou seja, aquela mulher naquele momento estava representando a igreja, nós hoje, esse povo misturado, né? Agora não é só mais para os judeus apenas, é para todos. Ou seja, naquele momento Jesus estava quebrando essa parede entre nós e Ele. E agora o que nós precisamos fazer é adorar Ele em espírito e em verdade. Nem no monte, nem em Jerusalém. O que nós precisamos fazer agora é adorá-lo em espírito e em verdade. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí a gente seguiu aqui, então a mulher fala, tudo bem isso que você me falou, né, sobre monte e tal, adorar espírito e verdade, mas está vindo aí o Messias, chamado Cristo, e ele nos revelará todas essas coisas, ele nos anunciará todas essas coisas. E aí Jesus vira para ela, essa parte é a mais bonita, e eu preciso que você imagine isso, usa a sua imaginação, a sua criatividade. Jesus de frente com aquela mulher, se coloca no lugar daquela mulher, e aí você olha assim, e agora começa a imaginar Jesus na sua frente dizendo, eu sou o Messias,
eu que estou falando com você. Ah, meu irmão, seria impossível o seu coração não pegar fogo nesse momento. Impossível. Você está de frente com ele e ele dizendo para você: eu sou o Messias. É eu que estou falando com você. Ah, meu, para ser sincero, eu nem sei o que eu faria. Provavelmente nesse momento já tinha desmaiado já. Gente, só da gente ler e buscar, imaginar isso já é grandioso. Meu corpo todo estremece, porque isso é poderoso demais. Imagina você de frente de Jesus, Jesus te revelando todas aquelas coisas. E ele diz: eu sou o Messias, eu sou Jesus Cristo, é eu que estou falando com você. E aí sabe o que acontece? Aquela mulher deixa o seu cântaro, deixa ali o seu balde que ela pegava água no poço e vai correndo para a cidade. E quando ela chega na cidade, gente, vocês precisam entender a profundidade desse texto. Jesus revela para ela que ela já teve 5 maridos e o que ela estava não era dela. Ou seja, aquela mulher, ela era uma adúltera. Então ela não tinha credibilidade na cidade dela. As pessoas não olhavam para ela com um olhar de: ai, aquela mulher é uma mulher culta, é uma mulher top. Não. É uma mulher promíscua, né? Trazendo para a realidade nossa hoje, era uma piriguete ali. E aquela mulher, então, ela não tinha um certo valor. As pessoas não respeitavam ela. Provavelmente ela era muito mal falada na boca das mulheres. E na boca dos homens ela era muito desrespeitada. Mas quando aquela mulher volta, sem o seu cântaro, depois de ter encontrado Jesus, ela chega naquele povo e diz: eu encontrei um homem que diz tudo que eu sou. Será que ele não é o Messias? Existia algo diferente naquela mulher para que aqueles homens, aquele povo pudesse acreditar nela, para que eles pudessem ir de encontro a Jesus. Ou seja, depois de encontrar Jesus, depois de conhecer Jesus, é impossível você sair da presença dele igual você entrou. Impossível. Existia algo diferente naquela mulher que fez aqueles homens acreditar nela. Existia algo naquela mulher que fez os homens saírem da cidade, largar tudo o que estavam fazendo naquele momento e ir de encontro a Jesus naquele poço. Isso tudo aconteceu por volta de meio-dia, ou seja, pessoas estavam almoçando, alguns estavam levando almoço, alguns estavam fazendo, alguns estavam trabalhando. Eles largaram tudo para ir de encontro a Jesus, porque uma mulher que antes era mal vista por aqueles homens, agora chega e diz: eu encontrei alguém que diz tudo que eu sou. Será que ele não é o Messias? Ou seja, gente, aquela mulher sai de Sicar como uma promíscua e volta como uma ministra da palavra do Senhor. O que fez aqueles homens deixar tudo, o que fez aquele povo deixar tudo e ir correndo em direção a Jesus, foi o testemunho daquela mulher. E o testemunho daquela mulher era ocular. As pessoas podiam ver a diferença naquela mulher. Nós precisamos entender isso, porque a partir do momento que nós buscamos o encontro genuíno com Jesus, é impossível sair igual da presença de Jesus. Nós precisamos entender, a partir do momento que nós buscarmos entrar e entronizar a presença de Jesus, e buscar e clamar e pedir para que o Espírito Santo enche o nosso coração, é impossível a gente sair da presença de Jesus igual a gente entrou. O que nós precisamos fazer é alimentar aquela nova experiência a ponto das pessoas olharem para nós e falar: cara, existe algo diferente em você. O que aconteceu com você? Ontem você saiu do trabalho de um jeito, hoje você chegou de outro. Alguma coisa aconteceu com você. A sua mulher, o seu marido, precisa olhar para você e falar: cara, ontem você saiu de casa de uma forma e hoje você chegou de outro. O que aconteceu com você? E aí você precisa dizer: eu encontrei Jesus. Jesus falou comigo. Eu me aproximei dele e ele revelou a mim tudo o que eu sou. Ele levantou os meus olhos e eu comecei a enxergar tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. Então é sobre isso, gente. Nós precisamos nos aproximar de Jesus e buscar o encontro genuíno com ele, para que seja revelado em nós aquilo que nós somos de verdade. E que a gente possa entender que a partir do momento que nós deixarmos essas coisas, as pessoas vão começar a ver em nós algo diferente. E elas vão desejar
isso que nós temos. A melhor forma de nós evangelizarmos é através do nosso testemunho. Não existe uma forma de evangelizar melhor do que essa. Você precisa entender que você é a Bíblia da sua casa, da sua família, do seu trabalho. As pessoas estão olhando para você antes de olhar para a Bíblia, para a palavra, para Jesus. Se elas começarem a enxergar em você algo diferente, elas vão buscar o que você tem e elas vão encontrar Jesus. Ai, esse capítulo 4, gente, ele só melhora. Depois, enquanto isso, enquanto a mulher tinha ido para a cidade, os discípulos de Jesus voltam, porque eles foram comprar ali algumas coisas, então eles voltam e começam a insistir para Jesus comer. Jesus coma, porque eles estavam em viagem, provavelmente muito cansados, com sede, com fome. Então os discípulos começam a insistir: Jesus, coma Jesus. E Jesus fala: a comida que eu tenho para comer vocês não conhecem, Jesus falando de forma espiritual e os discípulos entendendo de forma terrena novamente. Será que alguém trouxe algo para ele comer? Porque quando os discípulos chegaram, a mulher samaritana ainda estava conversando com Jesus e depois logo ela saiu. Então na cabeça deles, será que aquela mulher trouxe alguma coisa para Jesus comer? E aí Jesus fala: calma, meus amigos, seus mancebos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. O que eu preciso que vocês entendam aqui neste momento? A partir do momento que vocês deixarem as coisas terrenas para fazer a vontade de Deus, tudo na sua vida vai ser suprido. O que Jesus está dizendo aqui para aqueles discípulos é: a partir do momento que meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, todo o resto será suprido. E aqui a gente precisa reverenciar Mateus 6,33, onde a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É o que Jesus está falando para os discípulos: a minha vontade é fazer a obra daquele que me enviou. A minha comida, o meu alimento é fazer aquilo que eu fui feito para fazer. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas, elas vão ser supridas na minha vida. Então os discípulos já entendem algo ali e Jesus não para por aí. Jesus fala: agora eu preciso que vocês façam uma coisa. Levantem os olhos e vejam. Os campos, pois, já estão maduros. Ah, meu Deus. Sabe o que os discípulos estavam vendo nesse momento? Os samaritanos se aproximando de Jesus. Aquela mulher semeou uma semente no coração daquele povo. E aquele povo agora estava pronto para receber Jesus. E se a gente continuar lendo aqui no versículo 38 do capítulo 4, Jesus vai dizer aos discípulos: eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram no trabalho deles. Ou seja, todos nós, estamos colhendo algo que alguém plantou. E uma das nossas obrigações após essa colheita é plantar para que alguém possa colher após nós. Nós não podemos viver em uma geração só de colheitas. Nós não podemos viver debaixo da presença de Deus, apenas colhendo o que alguém plantou. Jesus está dizendo para aqueles discípulos o seguinte: olha, aquela mulher plantou naqueles samaritanos uma semente. Essa semente está frutificando, deu frutos, e agora vocês só vão colher. Vocês só precisam dar continuidade. Vocês vão receber esses samaritanos, e muitos vão crer na palavra de Deus através da vida de vocês. O que Jesus está nos dizendo nesse dia é que muitos campos já estão maduros, mas está faltando pessoas para colher esses campos. Muitos campos já estão sedentos por uma colheita e poucas pessoas estão se posicionando para colher esses frutos. O que nós precisamos entender nesse dia é que Jesus está levantando sobre essa nação homens, mulheres, jovens, para colher campos que já estão maduros. Pessoas sedentas pela palavra de Deus. Pessoas que estão vazias buscando algo maior, e esse algo maior só vai ser preenchido por Deus. Estamos vendo pessoas se acabando em drogas, pessoas se acabando em bebidas, pessoas se acabando em prostituições. O que nós precisamos fazer é nos posicionar e colher esses campos. Ei, a sua boca precisa ser boca de Deus sobre essa nação.
Eu quero declarar na sua vida nesse dia que a sua boca será a boca de Deus sobre essa nação. Os campos já estão maduros. Quem vai colher esses campos agora? E dando continuidade no texto aqui, a partir do versículo 39, vou resumir para a gente não prolongar. Os samaritanos chegam até a mulher e falam: olha, agora a gente crê em Jesus, não porque você nos falou sobre ele, mas sim porque agora ouvimos da própria boca dele. O que a Bíblia quer nos dizer com essa simples conversa é o seguinte: nós precisamos apresentar Jesus a ponto das pessoas acreditarem em Jesus não mais pelo que nós falamos, e sim pela experiência que eles vão ter com Jesus. A nossa missão é colocar Jesus na vida das pessoas a ponto delas terem uma experiência com Jesus, uma experiência verdadeira com Jesus. A nossa missão é colher esses campos a ponto deles entenderem que agora eles podem também semear. Esses samaritanos agora eles viveram uma experiência com Jesus, um encontro genuíno com Jesus, e agora eles acreditam em Jesus não pela mulher, não pelo testemunho, e sim porque agora eles vivem e eles têm os próprios testemunhos deles. Agora aquele povo vai contagiar uma nação, porque uma mulher teve um encontro genuíno com Jesus. O que nós precisamos fazer nesse dia é levantar os nossos olhos e entender que os campos já estão maduros. O que nós precisamos fazer é nos posicionar para colher os frutos que Jesus já semeou neste lugar. O sacrifício já foi feito. Nós não temos dificuldade nenhuma para ministrar a palavra do Senhor. Você não precisou fazer nada para que essa Bíblia chegasse até você. Você não precisou fazer nada para que essas igrejas estivessem implantadas na sociedade. Tudo que você precisa fazer é se posicionar, abrir a sua boca e começar a falar do amor de Deus para essa nação. Hoje a gente tem tanta facilidade, gente. Nós temos a internet aí, que não tem barreiras. O que nós falamos hoje pode alcançar uma nação e o mundo inteiro. Naquele tempo eles precisavam andar a pé, horas, dias, para chegar até um povoado, para a palavra de Deus chegar a uma cidade, um país. Hoje nós não precisamos fazer nem isso. Hoje, com um celular, uma conexão com a internet, nós conseguimos fazer a mensagem chegar em alguém. Você não precisa se preocupar em alcançar multidões. Se uma pessoa for transformada através daquilo que você falar, já basta. Porque o que Jesus nos apresenta através desse capítulo é que uma mulher, apenas uma mulher que ele alcançou, foi capaz de transformar toda uma cidade. Uma mulher improvável, que não era respeitada, foi capaz de transformar toda uma cidade. Não pense que você não é capaz, porque o que nós vemos aqui é uma mulher que não tinha capacidade nenhuma para ser uma ministra do Senhor, para começar a falar de Deus para alguém. E a partir do momento que ela teve um encontro genuíno com Deus, tudo isso foi quebrado, e agora o testemunho dela foi capaz de transformar toda uma cidade. Ei, Jesus já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus permitiu que você fosse escolhido. E através de você, independente da sua situação, independente de quem você é, através de você, toda uma cidade pode ser transformada. Se posicione, levante os seus olhos e veja. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nesse dia. Pai, a Tua palavra nos revela nesse dia que, independente de quem somos, é o Senhor que vai nos capacitar. É o Senhor que vai nos dizer para onde devemos ir, o que devemos fazer, e não a nós. Sabemos que os nossos olhos carnais não conseguem chegar ao amanhã, Pai. Mas sabemos que o Senhor consegue ver em nós aquilo que podemos nos tornar no futuro. O que nós precisamos fazer é ter um encontro genuíno com o Senhor. E é isso que nós queremos nesse dia, Pai. Vem de encontro à nossa vida, Senhor.
e nos revele, Pai, aquilo que nós devemos fazer. Capacita-nos, Senhor, pois estamos aqui, Pai, para colher esses campos maduros, Senhor. Nós também queremos semear, Pai, para que a próxima geração possa colher aquilo que nós estamos plantando neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, estenda suas mãos sobre as nossas vidas e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Quero agradecer por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tenha um ótimo dia.